Olá, boa noite, tudo bem? Vocês que estão reunidos na casa do Walter, da Marta, que privilégio que vocês estão tendo. Nós como gostaríamos de estar com vocês aí. Essa família é muito especial para nós, temos um carinho muito grande e uma admiração muito grande por eles. Eu e Daniel, nós sempre comentamos que queremos um dia chegar a ser parecido como eles. Nós estamos aqui nos Estados Unidos agora, eu e minha esposa. Nós somos missionários da Jocum, Jovens com uma Missão. Minha esposa já fazem 20 anos, eu já estou há 17 anos. Nós trabalhamos na área de treinamento de missionários. Nós vivemos um período no Brasil, também tivemos em alguns diferentes lugares. Nos últimos 5 anos estávamos como missionário na África do Sul, como um projeto de mobilização de pessoas, de igrejas, de profissionais liberais, de pessoas de diversas áreas, e nós mobilizando essas pessoas para o campo missionário. Lindos projetos surgiram, projetos de perfuração de poços de água, projetos de adoção de crianças, de adoção no sentido pessoas para manter elas nas escolas. Hoje nós temos cerca de 650 pessoas, crianças que recebem alimentação diária em escolas diferentes. E somos gratos ao Senhor porque tudo isso tem vindo da igreja brasileira. Acredito que como missionário, nesses anos todos, a igreja ela tem sido parte fundamental naquilo que nós temos feito. Eu acho interessante, eu não me lembro agora o nome do missionário, mas ele disse assim: olha, eu vou descer a corda e vou resgatar as pessoas do inferno, e enquanto isso vocês segurem a corda para mim. Eu vejo a igreja como essa parceria. Ninguém consegue fazer nada sozinho, principalmente em missões. Então, e ao mesmo tempo a igreja, ela não é algo separado de missões, ela é algo que é junto com missões. Então nós vemos a importância muito grande da igreja dentro do campo missionário. Não apenas no manter a questão financeira, mas o envio, o suporte, o cuidado, o e-mail, quando o missionário ele tem o privilégio de voltar para casa e ele é recebido na sua igreja local e ele é tratado, ele é cuidado, e isso é muito rico, isso é muito importante. Para você ter uma ideia, às vezes no campo missionário você tem uma necessidade muito grande onde você só dá para as pessoas, você ministra as pessoas, você ora com as pessoas, você acompanha uma pessoa, você ora por ela, você vai, visita, você caminha com essas pessoas. E muitas das vezes o missionário ele não tem pessoas que fazem isso com ele, porque ele está sendo ali a referência, ele está iniciando um projeto. Então, na maioria das partes, ele é a referência de todo mundo. E é muito gostoso quando você volta para a sua igreja, ou quando você vai nas igrejas onde você tem compromisso, você tem uma parceria, e você recebe essas pessoas, você recebe o carinho. A pessoa, ela pergunta dos seus filhos, ela cuida dos seus filhos, ela trata bem a sua esposa, isso é maravilhoso. E a igreja, ela tem esse cuidado. A igreja brasileira, ela é muito acolhetiva, ela é muito receptiva, ela é hospitaleira. Então é fundamental nisso, na vida de um missionário. Eu acredito que hoje a gente consegue ver que missões, ela só é realizada não apenas por causa do missionário, mas porque ele tem pessoas por trás dele. Porque tem pessoas que acreditam que a pessoa entendeu o chamado de Deus, pessoas que investem financeiramente, pessoas que investem em oração, pessoas que investem escrevendo um e-mail, pessoas que investem o tempo quando o missionário volta do campo. Então isso é fundamental. Então assim, se fôssemos definir a posição da igreja em missões, eu posso dizer que a igreja tem uma posição fundamental dentro de missões.
de participar do chamado, de fazer parte, de enviar o missionário, de cuidar do missionário e de receber o missionário de volta. Isso eu acredito que Deus tem despertado na igreja brasileira. E minha oração é que a igreja desperte ainda muito mais. E que a igreja reconheça os dons e os talentos que ela tem recebido. A igreja tem pessoas qualificadas para fazer a diferença no reino de Deus. E é interessante que dentro do projeto de mobilização que nós temos na África, nós temos pessoas que chegam para nós e dizem, olha, eu queria ser um missionário, mas não sei pregar. Ou eu queria, mas eu não tenho tempo, eu só tenho 20 dias. E é muito interessante saber que, às vezes, com 15 dias, 20 dias de uma pessoa, ela consegue dar um refrigério para aquele que está no campo, porque a visita é importante, mas ao mesmo tempo consegue fazer aquilo que o missionário não pode fazer, porque ele não tem a qualificação. É o que hoje os especialistas em missões têm chamado de uma quarta onda missionária. Tivemos a onda missionária daqueles homens lá de trás na história, onde muitos deles viajaram para o campo e era interessante, a gente ouve histórias de eles levavam as roupas, os pertences e levavam o próprio caixão, porque eram pessoas que iam morrer no campo missionário. Depois nós tivemos aqueles que foram os que implantaram a igreja, aqueles que chegaram com um sonho. Nós vimos isso no Brasil, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, não existia igreja no Brasil, evangélicas, e hoje nós vemos a igreja evangélica no Brasil se tornando talvez uma das referências no nosso país. E depois nós tivemos a Missões de Curto Prazo, que foi uma geração que eu e Daniele participamos, onde a Jucum e outras organizações, Missão Betânia e outros lugares, pessoas que iam, voltavam por curto período. E agora Deus tem chamado pessoas para a quarta onda missionária, que são pessoas que têm qualificações. Eu sempre costumo brincar que um quase médico não pode ajudar ninguém. Eu lembro que na minha geração a gente era incentivado a largar tudo que tínhamos para servir. Hoje é a mesma coisa, mas hoje o campo missionário precisa de pessoas qualificadas. E é interessante ver Deus usando um médico em 15 dias, ele podendo tratar de pessoas, cuidar de pessoas, e isso abrindo as portas para aquele missionário de longo prazo, que está lá no campo, implantando uma igreja, aproxima ele da comunidade. Nós vimos homens de negócios no Brasil que foram para a África e eles furaram poços de água. E isso abriu para a gente a oportunidade de pregar o evangelho em vilas diferentes, porque houve algo diferente. Então, Deus tem levantado essa quarta onda. Não quer dizer que a onda anterior não exista mais, ou que desmereça ela, mas é como se Deus quer chegar mais longe dentro da expansão do reino de Deus. Então a igreja é muito importante. A igreja hoje ela tem nas suas mãos o poder de fazer o evangelho chegar mais longe do que ele chegou até hoje. E a gente cumprir aquilo que Deus nos chamou, que quando ele disse que nós levaríamos o evangelho até os confins da terra. Então eu acho isso muito importante. Para nós missionários que estamos no campo, a aproximação da igreja é muito importante, porque a igreja tem o recurso, não só financeiro, ele tem um recurso de pessoas, para que o reino de Deus se expanda. Porque no fim, o que fica de todas as coisas, de investimento financeiro, de construção, de projetos, de cuidados, o relacionamento é a coisa mais importante. É quando a Bíblia diz que no fim da profecia, dos dons, o que vai permanecer é o amor. E amor só se reflete através de pessoas, através do toque. Não existe, você não se sente amada em ver um prédio bonito. Você não se sente amada apenas quando você vê algo que foi construído, mas você vê num abraço e no carinho de uma pessoa. Então hoje nós precisamos entender que como igreja nós somos fundamentais. Então esse é o meu desejo, para que a gente entenda isso, que para nós é muito importante essa aproximação. Que Deus abençoe vocês
e que cada um de nós encontre o nosso chamado e aquilo para que Deus nos chamou. Deus abençoe.